Boa tarde a todos. Boa tarde. Jesus, nosso Divino Mestre, nos abençoe e nos ampare. Nosso tema hoje é sobre a prece e o benefício, a eficácia e os benefícios da prece. Apenas para divulgar, até lembrando com grande emoção o início com a prece, com a mensagem na voz de Chico Amor Xavier. Chico está fazendo falta. Pelo seu exemplo, pelo seu caráter e pela sua dignidade. Como exemplo fiel de servidor com Jesus. Está fazendo muita falta para todos nós. Chico Amor Xavier, sem qualquer idolatria e sem qualquer fanatismo. Mas é um fato. E esses exemplos precisam ser seguidos e vividos. Ele é o que é porque procurou viver o que falava, o que ensinava. Tanto é que basta olhar a sua biografia e ver tantos exemplos. E diante do cenário que nós encontramos, não vamos desanimar, não vamos esmorecer. Mas quando a gente faz uma comparação inevitável, a gente identifica quanto faz a falta dele aqui presente com a gente. Mesmo no término da sua existência, quando a mídia o procurava, pela idade avançada, era natural as dificuldades de ele se expressar. Mas as poucas palavras que ele expressava eram o suficiente para ajudar-nos a refletirmos sobre os temas que eram abordados pela mídia. E eu peço então a licença para, a pedido da direção da casa também, que amanhã nós temos as conhecidas cartas familiares, as cartas consoladoras. E aqueles que estejam vivenciando o luto e a ausência de um ente querido, a gente sugere, evidentemente, a água pura, a água genuína. E saibam que dos 500 livros psicografados por Chico Amor Xavier, pelo menos mais de 50, 60 livros são as cartas que ele psicografou, que se tornaram livros. Então nós temos aqui: eles voltaram, retornaram contando, estamos no além, reencontros. Apenas 4 de uma lavra extensa. Mas aqui nós temos verdadeiras expressões da imortalidade da alma. Porque, sem dúvida, o maior carteiro de Jesus no que tange a mediunidade segura, sincera e autêntica, nós temos nas mãos dele. E eu posso falar isso por testemunho in loco, quando desde 80 eu presenciei as cartas psicografadas no Grupo Espírita da Prece. Mas aí é só um item da tarefa de Chico Xavier, porque é muito mais amplo. Trabalho social, trabalho doutrinário, é muito mais amplo.
Porque a doutrina espírita não se resume, estávamos falando isso ao chegarmos aqui. A doutrina espírita não se resume só a cartas psicografadas. Ela é apenas um leque da sua proposta consoladora. Mas não basta conhecer a imortalidade da alma. É preciso saber o que estamos fazendo com o conhecimento e o saber da imortalidade da alma. Não basta um familiar receber a carta, identificando seu familiar e trazendo para nós o poema da imortalidade da alma. Se após a gente não souber conduzir como deve ser conduzido a nossa existência. Não adianta o esforço dos nossos entes queridos em transmitir este ou aquele recado autêntico, que o familiar ao ler identifica como se fosse um e-mail, se depois a gente não utiliza isso dentro do coração, de forma consciente, para que a gente consiga transformar aquela inaceitação em compreensão, e compreendendo, passarmos a continuar os nossos compromissos familiares, profissionais, sociais e religiosos. E assim a gente ter uma conduta vitoriosa para os nossos corações. Então essa reflexão é muito importante. Eles dão o melhor que podem para nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E aquele que diga, não, eu ainda não recebi, isso não é argumento. Você pode não ter recebido por N circunstâncias. Mas e a produção das cartas de outros? Eu não falo nem de nós aqui que é pobre, mas deste homem aqui. O que é isso aqui? Você não recebeu a tua carta, mas e isso aqui? Isso é um material valioso, que como nós estamos acompanhando, a ciência está se debruçando, onde a espiritualidade podendo casar-se com a ciência. Então, queridos, vamos refletir sobre isso, porque como sempre falamos, não tem mais nada do que você ficar provando. Não é porque você não recebeu a tua carta que você pode, não recebi, então não tenho certeza. Me desculpa. É um raciocínio pequeno e superficial. Isso significa que você não recebeu, então isso daqui é uma mentira? Não pense assim, que você está pensando de forma equivocada. Até o momento não foi possível por N situações, que são várias e que não é o tema. Ok? Então vamos refletir e repassar isso para as pessoas. Porque amanhã teremos aqui 500, 400, 600 pessoas e vai vir 8, 10 cartas. Porque médium é filho de Deus. Médium não é uma máquina, não é um computador. Ele é um ser humano. Ele tem um limite. Ele tem uma capacidade. O que ele pode produzir é isso. Mas o que se produz, aqueles que não receberam, é só ter olhos de ver, ouvidos de escutar. Eu vou já deixar aqui para ocupar esse espaço. Não sei se foi falado do livro. Estamos lançando o livro Leve-me com Você, psicografia do benfeitor Natanael, editado pelo SEAC. Eu, sinceramente,
sendo muito sincero, não, eu mesmo não gosto de ficar divulgando, mas coube a mim divulgar, mas eu não gosto de divulgar, porque às vezes fica um ar meio assim, fica diferente, esquisito, né? Mas já que está aqui, eu estou divulgando, está aí, ao final da palestra nós estaremos autografando quem desejar, tá ok? Os direitos autorais deste livro foram cedidos para as obras sociais do SEAC, Centro Espírita Amor Caridade de Bauru. Quem já ouviu falar de Richard Simonetti, um dos grandes expositores do movimento espírita brasileiro, saudoso irmão que já retornou na pátria espiritual, e os direitos são todos doados em cartório, ok? Então, nenhum dos recursos cabe a mim ou a minha esposa, que graças a Deus ela tem a profissão dela e eu tenho a minha. E jamais o Espiritismo irá compactuar com mediunidade profissional. Dai de graça, que de graça recebeste. Não é? Ok? E todos esses recursos, após o final, é feito um inventário, nem eu que mexo, que o Chico falou para mim lá em Uberaba. Você fique longe de dinheiro. Acho que ele já viu alguma coisa no passado. Então pode ser. Acho que ele viu que eu, no passado, né? Então ele já falava, fica longe de dinheiro. Médium tem que ficar longe de dinheiro. Então é minha esposa que cuida do inventário. Ao final, tudo que foi adquirido aqui por vocês, a gente faz o depósito na conta do SEAC e esse valor é impresso e eu mando para o Paulo, presidente da casa, para ele fazer o demonstrativo para a diretoria. E se alguém de vocês aqui falar, eu posso ver se realmente ele depositou, é um direito. Vai estar com o Paulo aqui, tá bom? Então vamos parar de agora. Esse foi o preâmbulo, agora vamos fazer a palestra, né? A exposição aqui, prece, eficácia e benefícios. Então vamos refletir. Não se sabe historicamente, para poder pontuar dentro da história da humanidade, quando e em que momento se iniciou os processos do homem dialogando com um ser superior, um ser supremo. Que nós sabemos que isso ocorreu, ele ocorreu. Porque todo efeito tem uma causa. E sendo nós um efeito da criação divina, a causa que é o Pai, nós estamos ligados a Ele, mesmo que num momento do processo evolutivo, nós não tenhamos ainda a consciência disso. Estamos caminhando pela estrada e conhecendo a estrada, e ainda não despertamos por verdadeiro e real conhecimento de quem é o Pai. Mas nós podemos dizer, sem qualquer filosofia ou querer fazer poesia, mas nós podemos, dentro do essencial e do profundo, dizer que as primeiras flores que nasceram no nosso orbe, no nosso solo, elas, quando vieram com a sua pujança, elas, de certa forma, estavam fazendo uma prece a Deus. E Deus, para respondê-la, porque é uma das obras da sua criação, trouxe a bênção do orvalho. O orvalho que, envolvendo-as, refresca e produz vida na natureza. Mas quando falamos de prece, nós nos reportamos a essa questão. Não sei se eu vou ter que ler aqui. Infelizmente, eu vou trazer aqui umas tomografias computadorizadas do cérebro para explicar sobre a prece. Não sei se vocês vão conseguir ver com detalhe, mas eu vou tentar especificar aqui para vocês, mais lá na frente da palestra. E
Kardec ele faz uma reflexão que creio que é de todos nós, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pediu tereis. Kardec faz a seguinte reflexão: há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. É um raciocínio lógico. Se nós compreendemos e definimos que Deus é o pensamento que comanda e que organiza, através das suas leis, tudo que existe no universo, inclusive nos universos paralelos, que já se fala, a física quântica, se Ele detém todo este conhecimento, por que haveria necessidade de orarmos? E nós fazemos uma simbologia muito clara. Quando nós crianças, quando nós pequenos, nós solicitávamos o apoio de nossos pais para isto ou aquilo, devido à nossa inexperiência. Quando estávamos caminhando na sala, e a gente queria pegar o dedinho, por curiosidade e ir na tomada, evidentemente que o pai, identificando ao longe, ele socorria a criança, antecipando-a para que ela não criasse um acidente, que poderia ser uma fatalidade. Claro que Deus pode e age, mesmo que nós não criemos o foco de solicitação para Ele. Mas enquanto nós somos infantis no sentido espiritual, nós carecemos de pedir ao Pai orientação, apoio para as nossas necessidades. Até que um dia nós já nos tornamos adultos, experientes, e nós diminuímos a nossa dependência com o nosso Pai. Vamos viver a nossa vida e passamos a ter as nossas experiências. Assim é o sentido, mesmo que simbólico, da prece. Até que nós não consigamos ter autoridade moral e espiritual por nós mesmos, nós carecemos de buscar a fonte maior, buscando orientação, diretiva e caminho para as nossas necessidades. Mas tenhamos certeza de que Ele está atento através de suas leis, e nós vamos ver aqui posteriormente através de seus mensageiros. E eu peço aqui licença aos queridos irmãos para narrar que nos idos de 80, 82, eu sou natural de São Paulo, da cidade de Osasco, eu ao sábado fazia um curso na IBM no Ibirapuera. Então eu saía de Osasco, da estação ferroviária, estação de trem, e ia até o bairro de Pinheiros. E do bairro de Pinheiros eu subia a pé até o Largo de Pinheiros. E ali eu pegava um ônibus para ir para Ibirapuera. Mas como todo jovem, eu sempre ia no horário, nunca com antecedência, sempre correndo, sempre ali na correria. E naquela oportunidade, eu tinha acabado uma semana de ir a Uberaba, tirei várias fotos. E agora eu vou acabar entregando a nossa mais ou menos idade, porque eu tirava foto com aquela máquina chamada Kodak. Já ouviram falar? Nossa, quanta turma da minha época está aqui, que boa! E ali, aquela Kodak era tão incrível, que se você colocava um filme, sabe aqueles dois buraquinhos na ponta do filme? Lembra? Se você errasse aquilo, aquela máquina ficava tec, 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 flash, tudo.
Você tinha, lá em Osasco, era o Japa, o japonês que fazia, ele tinha uma loja para isso, aí entregava lá, você ficava tudo feliz, aí chegava lá, olha, não filmou nada. Porque normalmente, se você errasse aqueles 2 buraquinhos que ele fazia o ciclo rotativo para o filme rodar, né? Você perdia. E quando eu ia para Uberaba, eu olhava 30 vezes se estava no buraquinho certinho. E eu tirei aquelas fotos natural, eu tenho um bolo assim daquelas fotos, porque eles entregavam com uma capinha, lembra? Uma capinha, você colocava dentro dos plásticos, né? E ali tinha as anotações, Uberaba, 1982, Chico Xavier, aí você escrevia, né? Então eu tenho lá um material muito grande de fotos que eu tirei lá em Uberaba com o Chico. E aí, eu tinha acabado de revelar, só que como estava na correria, eu não tinha visto o resultado das fotos, mas peguei ela, pus dentro da minha pasta e fui para a estação. Quando chegava perto de Pinheiros, como eu estava sempre atrasado, eu já, quando via que estava chegando Pinheiros, eu já levantava e ficava na porta do trem, para que quando ele abrisse, eu dava aquele pulo, sabe? Já andaram de trem aqui todos? Tem aquele espacinho, né? Nossa, eu tinha uma impressão daquele espacinho. Eu acho que alguma encarnação, acho que eu caí naquele buraco. Eu pulava aquilo lá, dava uma impressão, né? E eu fazia esse processo natural, para poder, na hora que abrir, já subir a escada e correr, pegar o ônibus lá no Largo de Pinheiros. Naquele dia, quando eu vi que estava chegando em Pinheiros, eu falei, deixa eu me levantar. Eu cheguei a me levantar, só que me deu uma vontade incontida, guardem bem isso, de ver as fotos. Eu olhei e falei assim, ainda dá mais um tempinho. Peguei, sentei, abri a pasta, quando veio um estrondo muito forte. Quando eu olhei, eu estava de pé. Um cabo de aço havia passado de frente à minha cabeça. Uma fumaça começou a tomar conta. Eu tive que abrir. Quando eu quis abrir, aliás, a janela que eu estava lá em cima. Foi um acidente que ocorreu entre 2 trens, onde um vagão embicou no outro vagão e eles ficaram dessa forma. Eu simplesmente olhei e vi que uma criança colocava a mão nas minhas pernas, chorando. Cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Eu havia identificado que aquela criança estava com a mãe ali no vagão. Provavelmente ela estava entre as ferragens. Houve o socorro. Eu sofri um traumatismo, tive que ficar com aquela coleira 1 mês. E eu tenho esse trauma até hoje. Eu brinco que quando eu quero escutar um rap ou um rock, é só fazer esse movimento aqui. Eu escuto, parece que devido ao trauma, eu escuto aquele... Parece o barulho do trem. Ontem mesmo estava forte. Eu falei, olha, acho que é porque está chegando a idade, né? A idade vai avançando. Muito bem, o que eu quero chegar à conclusão, que vocês interpretem junto comigo. Aquela vontade incontida que eu tive de olhar a foto de Chico, partiu só de mim? Evidentemente que não. Alguém ali, que faz parte do meu ambiente espiritual, que são os mensageiros, sabendo que eu não iria passar por aquela prova, eu não necessitava passar por aquela prova, sabendo que haveria um acidente, socorreu-me. De que forma? Atentando-me para a porta, os retratos do Chico, que para mim sempre foi e será
uma das coisas mais importantes da minha vida. Por isso que eu me emocionei muito quando se colocou a mensagem Um Tanto Mais, que é uma mensagem de André Luiz e Chico fazendo a leitura. Então vejam, alguém pode ter experiências outras aqui que estão rememorando. Ou seja, eu não precisei fazer uma prece vocativa, porque o Criador, através de toda a sua equipe, compreendeu que naquele dia eu não deveria fazer o retorno à pátria espiritual. E eu pensei assim, claro, eu devo ter uma missão. Mas aí eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo e cai aquela mensagem: se fosse um homem de bem, teria morrido. Certo? Caiu toda aquela asa, né? Deve ter uma missão, né? E é isso daí. Então, desta forma, nós entramos no questão 659 do Livro dos Espíritos, que eu não sei o que é mais bonito, o Kardec perguntando ou os Espíritos respondendo. Qual é o caráter geral da prece? Os Espíritos superiores respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, olha que lindo, é pôr-se em comunicação com ele. Reflitamos nisso, olha que quanta beleza. A gente faz a prece e parece que nós estamos tão desanimados, que aquela prece fica fraquinha, sem fé, né? Aquela prece depressiva, vitimizando-se, né? Olha que beleza, quando nós fazemos a prece consciente, olha, vai vir coisa bacana aí. Nós estamos pensando nele, nós estamos se aproximando dele, e nós principalmente estamos comunicando com ele. Nós vamos ver aqui. Por isso que não existe uma prece que não é ouvida pelo Criador através das suas leis. Todas são ouvidas. Agora, se elas são atendidas, é outra questão, é outro papo, é outro diálogo. Quem é pai, mãe aqui, e depois os que serão, pode ter certeza que não vão fazer tudo que o filho quer, tudo que o filho pedir. Uma criança de 4, 5 anos chega para o pai e diz: papai, hoje eu quero brincar de bolinha de gude, sozinho no meu quarto, e você não entra. Você vai permitir? Claro que não. A tendência de uma criança de 3, 4 anos pegar aquela bolinha para ver o que acontece, não é? Então, às vezes, um não é um bem. Mesmo, reflitam, mesmo que a criança vira para o pai e fala: eu gosto da mamãe, você é chato. Deus prefere que a gente esperneie, mas Ele sabe o que está fazendo. E na prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. O que nós mais fazemos é pedir. Quantas vezes eu levanto ao dia e louvo e agradeço a Deus? E quantas vezes e quantos minutos eu peço a Deus? Por quê? Nós somos infantis espiritualmente. Nós somos totalmente dependentes do Criador. Mas Jesus é o símbolo da prece. Em Lucas 6,12, aconteceu naqueles dias dele sair para o monte a fim de orar, e permaneceu em vigília na oração a Deus. Eu pesquisei, tem mais de 30 situações na Bíblia, que é o livro, que tem os 4 evangelistas, em que Jesus fala e está no cenário de prece. Mas o que mais me chamou a atenção para as nossas reflexões foi aqui
Em Marcos 26:36. Então Jesus vai com eles a um lugar chamado Getsemane e diz aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E olha aqui que interessante. E indo um pouco adiante, prosternou-se, orando e dizendo: olha, Jesus, o ser maior que já pisou neste planeta, como falamos ontem, o guia e o modelo da humanidade, o nosso governador planetário, que tem todo o conhecimento e a força espiritual e moral. Ele diz assim: meu Pai. E aí a gente já descaracteriza aquela questão de que Jesus é Deus, porque ele não ia pedir para ele mesmo. Meu Pai, dizendo Deus, se for possível, passa de mim esta taça, porque ele sabia que iria enfrentar o Gólgota. Ele sabia que naquele momento um dos seus discípulos, equivocado, querendo apressar um processo que chama-se Judas, estava abrindo espaços para que ele fosse preso e crucificado. Contudo, veja, não seja como eu quero, mas como tu queres. E nós, quando fazemos prece, nós somos tão infantil, que é como aquela criança que fica: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e é assim e eu quero. Mas quando a gente atinge a maturidade espiritual, diante de uma necessidade, nós devemos sim, como crianças frágeis: Pai, estou vivendo esta situação, almeja isso, mas seja feita a tua vontade. Quem daqui já não pediu algo e aquele algo não aconteceu e vocês deram graças a Deus? Ainda bem que não deu certo. Se tivesse dado certo, é o que teria acontecido. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que nós esperneemos. Mas aqui, queridos, vamos refletir. Tem aqui, aqui. Obrigado. Olha o que fala André Luiz pelo Chico Xavier no capítulo 4, no livro Mecanismos da Mediunidade. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano da força mental. Quando nós oramos, o que está acontecendo em torno? Nós projetamos para fora o que se chama de ondas mentais. Então, quando eu estou em prece, eu estou começando a interligar com o Criador, concentrando-se de forma disciplinada. O que eu estou projetando em volta de nós? Ondas mentais, que se tornam vibrações que se espraiam ao teu redor. E essas vibrações, elas vão o quê? Sintonizar com o objeto de nossos pensamentos. Então, os médiuns que têm vidência, nas reuniões como esta, eles conseguem identificar, partindo do cérebro de cada um de vocês, uma energia que se espraia. São as ondas mentais. E que André Luiz irá falar no livro, por ele ser um médico e um cientista, em átomos mentais. Mas vamos parar por aí, porque primeiro não é a nossa área.
Mas lá no livro, André Luiz fala que dentro das ondas mentais, ele identificou partículas que no mundo espiritual eles definiram como sendo átomos mentais. Feita essa projeção, nós estamos buscando o quê? Deus, Jesus, ou os mensageiros espirituais, de acordo com o nosso conhecimento espiritual. E a partir, estamos com a setinha ali, buscando, nós vamos ter o quê? Ó, a outra setinha, uma conexão e um retorno daquilo que nós estamos solicitando. Mas Emmanuel, no livro Segue-me, anotando essa questão de João, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. O Emmanuel vem dizer nesta frase: em nos dirigindo ao Senhor, rogando alguma concessão, condicionemos-nos ao critério divino. O que fez Jesus? Pai, se for possível, me afasta esta provação. Ele passou para quê? Essa solicitação para Deus, para que viesse o critério divino. Todas as nossas preces, independente do teor dela, elas são o pedido e ela tem o quê? A solução. É por isso que Emmanuel fala, em qualquer setor de organização humana, o benefício solicitado, que cada um aqui faz, se divide em duas fases essenciais: o pedido e a solução. Forçoso, porém, reconhecer que, se todo pedido é livre, qualquer solução exige exame. Ou seja, fora de nós, esse foco que nós estamos pedindo, Deus, Jesus, a espiritualidade, irão analisar cada solicitação pedida. Exemplo, amanhã. Quantos estarão aqui amanhã solicitando mentalmente que um de seus entes queridos traga uma mensagem? E a espiritualidade irá pegar cada caso e irá atender, após o exame, as cartas que saíram. Se esta ou a outra não, esta ou aquela não veio, teve um motivo. Quer ver um motivo que a gente pouco fala? O espírito comunicante não conseguiu acesso na mente do médico. E conseguiu, às vezes, um acesso superficial. É insuficiente. Ele pode até ir lá conseguir dar a mensagem, ele conseguiu um acesso, estão entendendo? Mas ele não vai conseguir dar o nome do irmão, o nome do cachorro, o nome do papagaio, o time que ele torce, o perfume que ele usava, para identificar para a família, que muitos que estarão têm a dúvida, e é natural. Se essa mensagem ela vem refratada, eles preferem não comunicar. Sabe por quê? Porque se eles vierem dar a mensagem, a pessoa vai sair daqui e falar: não é meu filho. E foi. Não é meu marido. Faltou isso, faltou aquilo. Por isso que na análise da espiritualidade, não. Você que pediu a mensagem, não vai, infelizmente não vai poder vir, porque senão você vai sofrer mais lá na frente com a dúvida. É pior. Esse é um exemplo. E aqui nós temos um fluxo muito bacana, que nós temos os homens, e efetuando a prece, que é a projeção de ondas mentais. Correto? Quando efetuamos a prece, nós temos quem ao nosso lado? O nosso protetor espiritual, o nosso anjo guardião, nosso guia espiritual. Qual o nome que ele dá? Nosso anjo protetor, alguém que nos ama e cuida de nós. Ele é o primeiro a saber o que nós estamos pedindo. Só que ele tem limite.
Chico estava passando por uma dificuldade tão grande, que ele não estava aguentando mais a pressão, que ele chegou para Emmanuel, que é o protetor espiritual, fala: resolva aí, eu não estou aguentando mais. Sabe o que Emmanuel fez? Não estava na hierarquia dele de resolver. Pegou o pedido do Chico e mandou para Maria de Nazaré. Sabe o que a Maria de Nazaré mandou responder para o Chico? Aquela frase que todo mundo conhece. Aliás, eu e minha Xuxa temos essa camiseta. Chama: isso também passa. Essa foi a resposta de Maria de Nazaré. Dizendo: ó, isso que você está passando, isso que você está vivenciando, vai passar. Ou seja, a solução ia vir no tempo certo. Nem ela cabia interferir. Porque um professor educado, eficiente, não faz a equação matemática para o aluno. Deixa ele apanhar para ele aprender. Correto? E depois ele sai: olha, consegui, eu posso. Porque Deus quer que a gente seja perfeito por mérito de nós mesmos. Deus quer que nós atinjamos a perfeição por mérito das nossas mãos. Para que quando nós cheguemos lá no plano em que você já se encontra, nós já nos encontramos, porque hoje, se houvesse uma desencarnação coletiva aqui, porque nós estamos perto aqui de um aeroporto, né? Às vezes eu estou psicografando, eu venho, não passa o aviãozinho aí? Eu penso: será que é da Gol, da Latam, da Azul? Aí eu ainda imagino: nossa, mas seria uma bênção desencarnar psicografando. Não é? Então eu perguntaria: todos nós já estamos nos planos divinos superiores. Se nós desencarnássemos aqui, todo mundo já estaria na esfera crística, certo? Olha, tem gente que fala: tem gente com potencial aqui dentro mesmo. Muito bem. O protetor espiritual pega a informação e envia para onde? Os mensageiros espirituais superiores. Mas não se preocupa que não é o processo jurídico igual o nosso aqui não, viu? Lá o processo é mais rápido. Lá se protocola rápido, vai. Às vezes a resposta demora um pouquinho, porque às vezes a gente não está com mérito ainda para receber a resposta. É igual o André Luiz, que queria ver o quê? A esposa, lembra? Quem já leu o nosso lar aqui? Que beleza. E o André Luiz ficava lá no Lísias: eu quero ver minha esposa, quero ver meus filhos. Aí o Lísias: aguenta um tempo aí. E vamos falar a verdade, eles estavam dando uma enrolada no André Luiz. Quando o André Luiz incorporou alguns conhecimentos, se fortaleceu lá dentro do coração dele, construiu algumas coisas morais para enfrentamentos, aí o Lísias falou: é hoje, vamos lá. Aí quando ele chega na casa dele, está o companheiro lá junto com a esposa. Bateu um ciúme nele, não é? E aí ele fez uma prece, porque ele estava sozinho. Olha, ele não estava com ninguém. Lísias não estava lá, Aniceto, Clarencio não estavam lá. Ele teve que enfrentar sozinho. Mas falaram para ele assim: ó, quando você tiver com dificuldade, faz uma prece que nós vamos te ouvir. Certo? O que ele fez? Ele fez uma prece. Ele entendeu que a esposa dele não era mais só a esposa. Era um filho de Deus, vivendo e passando outras experiências naturais e que mereciam. Foi aí que ele pede amparo, os benfeitores vêm auxiliar. Eu acho a coisa mais maravilhosa. Eles vão buscar o remédio na natureza. Uma árvore que circunda a casa. Os espíritos tiram a energia, o fluido vital que está nas árvores, manipulam,
colocam na água, ele toma e cura da pneumonia. E através dessa prece intercessória que ele fez, foi uma prece, quando ele retorna para nosso lar, abre-se os portões da colônia, ele é recebido como cidadão de nosso lar. Porque ele não venceu glórias humanas, ele venceu a si mesmo, conquistou moralmente. E aí vem a quê? A solução. A solução nos chega através de quem? Do Criador, através dos seus mensageiros. E nós podemos ter o quê? Moratórias. Eu posso falar com uma experiência que eu vivi, foi linda. Foi aqui em Curitiba. Um amigo de São Paulo, que já havia perdido o filho, trabalhava no cartório, um bandido entrou e proferiu 15 tiros no filho. O outro filho estava passado alguns tempos, o outro filho estava quase agonizando na UTI. Jovem, teve um AVC. Os médicos na ponta do leito, à beira-leito, chegou para esse pai, para esses pais e disse: vocês têm fé? O que nós tínhamos que fazer, já fizemos. Agora é com ele. Ele me ligou, estava frio, eu fiz uma prece. E quando eu fiz a prece, se achegou na sala do apartamento um espírito que amamos muito, nós, eu, minha esposa, a equipe. Ele chama-se Sibérios. Ele se apresenta à forma nazarena. Quem o olha de longe parece que está vindo Jesus, mas não é. É que ele se apresenta com cabelo longo, cortado, separado no meio, cabelo ruivo. Ele pouco fala. E ele se achegou, olhou para mim e disse: vamos atender. Nisso ele saiu. Eu fiz a prece, continuei meu trabalho. Daqui a pouco toca o telefone. Orlando, era o pai. Os médicos não sabem o que aconteceu. Demorou 1 hora. O meu filho voltou. As máquinas voltaram. A pulsação, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Meu filho olhou para mim e o médico disse: ipsis literis. Hoje é porque aconteceu um milagre. E como vocês que estão aqui muitos, eu também chorei. Porque não foi a minha prece, que é insignificante. Foi a ação desse Espírito que está acima de Natanael. E Natanael se achegou depois do telefonema e falou para mim: meu filho, quando há possibilidades no contrato divino, Deus permite que esses espíritos superiores curem. Criando esse termo chamado moratória. Todos os pedidos serão aceitos, sabemos que não. E o nome de Deus, muitas vezes, é o sim para nós. As preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cada um de vocês aqui tem eles, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, Emmanuel conclui que, se sabemos o meio exato e amplo de pedir somente Deus pelos mensageiros divinos que o representam, junto de nós, sabe em nosso favor como, onde e quando nos atender. E aqui eu trago esse doutor Andrew Newberg, neurocientista, neurologista,
que está pesquisando os efeitos da religiosidade, o que ocorre com o cérebro no momento de meditações e de prece. Podem pesquisar, existem livros, e ele diz que a prece e as práticas mente-corpo envolvem processos muito complexos e muitas partes diferentes do cérebro. E aqui nós temos a tomografia de um monge tibetano. Do lado esquerdo de vocês, ele está no processo ainda natural, não de meditação. Em volta dele pode ver que o vermelho significa circulação sanguínea no cérebro. Quanto mais a área que nós estamos atuando, é a área que o fluxo sanguíneo é maior. Vejam que quando a gente entra na meditação, agora esquece um pouco lá. Quando a gente entra em meditação, a gente perde profunda, a gente perde o foco de espaço e tempo. Mas nós potencializamos a concentração. Correto? Então, quando o monge tibetano ele entrou em prece, meditação, a área parietal do cérebro, que é aqui a de vocês inferior direita, que é a orientação da área, diminuiu o fluxo de sangue. Por quê? Porque é a área que controla o foco, o espaço e o tempo. Então, quando na meditação ele perdeu o espaço e o tempo, evidentemente que o fluxo sanguíneo no cérebro diminuiu. Como intensificou a potencialização da meditação dele, a área frontal, onde está escrito lá meditation, intensificou com o fluxo sanguíneo. Aqui também estamos numa outra visão, e aqui nós temos as freiras orando, recitando uma prece. Nós vemos que do lado esquerdo de vocês, a área parietal inferior, ela está sem fluxo sanguíneo, correto? É a área da língua, da linguagem. E quando elas começam a proferir a prece, olhem ali a setinha demonstrando, olha que abre um fluxo sanguíneo ali, uma pontinha vermelha. Por quê? Porque ela está proferindo a prece. E quando olha do lado esquerdo, no frontal, não tem fluxo sanguíneo. Mas quando ela começa a meditar, a ler, mas focar, aumenta do lado superior ali, do lado esquerdo, o fluxo sanguíneo. São estudos do que ocorre no momento da prece. É a ciência com espiritualidade. Confirmando em 1947, André Luiz. A ciência vem comprovar André Luiz por Chico Xavier, quando os mentores dizem: nos planos dos lobos frontais jazem materiais de ordem sublime, que é a área que nós estávamos especificando ali, que é o potencial nosso maior de meditação e de espiritualidade junto com o coronário. E os benefícios da prece para si. Quando nós fazemos a prece para nós conseguimos a harmonia interior, nós prevenimos contra doenças, claridade da situação, conseguimos entender melhor o que está acontecendo, nós conseguimos ouvir por intuição os mensageiros espirituais, nós sintonizamos com os bons espíritos, acalmamos no momento difícil, renovamos as nossas emoções, projetamos outras estratégias para a solução, porque como clarifica o problema e nós conseguimos enxergar a solução, nós conseguimos ter mais êxito. E nós formamos em nós uma barreira magnética. Nós colocamos uma proteção em volta de nós. Nós conseguimos estar e nos proteger das más influências do meio ambiente em que nós vivemos. Os benefícios da prece para outrem é envolver serenamente o próximo, acalmando-o, ajudá-lo no processo de cura, como especificamos, protegê-lo contra envolvimentos espirituais inferiores e inspirá-lo a tomar a melhor decisão. E o benefício da prece para o desencarnado, o nosso familiar, o nosso amigo, acalmá-lo, ajudá-lo na liberação de visão espiritual,
ajudá-lo a desconectar em casos de obsessão e ele sentir pela nossa prece que nós continuamos amando eles. O benefício da prece para o ambiente. Quando nós oramos no lar, no trabalho, no templo religioso, de forma disciplinada, de forma consciente, não mística, mas de contato consciente com o Criador, nós envolvemos aonde estamos por uma área de proteção. Quando fazemos prece, evangelho no lar, nós envolvemos a nossa casa de uma barreira magnética que permite proteger-nos das influências menos felizes. Tanto é que quando os espíritos vêm das colônias, eles precisam, como é muito pesado aqui a nossa psicosfera, eles quando vêm daquela região mais suave, eles precisam resgatar essa energia. E onde eles vão procurar isso? Na casa espírita, na igreja católica, no evangélico, no budista, onde for, mas também nas casas que praticam o evangelho. E a prece intercessória é aquilo que nós podemos fazer. Onde Ismália, no livro Mensageiros, quando ela está com André Luiz, eles chegam num pronto de atendimento. Nós temos aqui a terra. Ao lado da terra, envolvendo a terra, nós temos postos de atendimentos. Vocês acham que vão desencarnar e já vão chegar lá no nosso lar dizendo: "Oh, me serve aí uma aguinha fluidificada"? Não, eu pelo menos ainda vou passar pelo umbral, falar tchau. E aí galera, tudo bem? Tudo certo aí? Estão lembrando de mim? Ô, se estamos. Você não vai subir lá não, você vai ficar aqui com a gente, né? Então, tem esse posto de atendimento, onde tem espíritos que desencarnaram e estão ali sendo atendidos. E Ismália então chega, que é um espírito superior, que está ali simbolizando a mão. André Luiz está do lado, e esses espíritos sabem o que está acontecendo, eles estão dormindo. André Luiz fala que eles estão mumificados. Eles são tão arraigados aos seus problemas, às suas dores, tão ligados nisso daqui, ó. Tão ligados em sexolatria, em droga, em vício, em prejudicar os outros, sabe? São tão ligados, por exemplo, a pessoa que se pudesse dormir dentro do carro. Se a pessoa pudesse, ama tanto aquele carro, que ela, se pudesse, ela dorme dentro do carro. Sabe esse apego? Então quando chega de lá, o zoinho não consegue abrir. Fica preso a isso. E esses espíritos precisam despertar. Então Ismália vem, impõe, faz a prece, e André Luiz narra aqui de acima do teto vem umas energias que ele chama de flocos diamantinos. Ela começa a cair na cabeça de todos que estão ali para atender. E a partir de que aquele fluxo começa a cair do coração deles, junto com o pensamento dirigido aos mumificados, essa energia canaliza para esses espíritos que precisam de prece. O que aconteceu? Leiam o capítulo, ok? Tá bom? Não vou dar o resultado não. Leia o livro Mensageiros. Na prece encontramos a produção avançada de elementos forças, eles chegam da providência em quantidade igual. Indico vocês a lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedir e obtereis, o capítulo inteiro. Mas é para ler com aquela canetinha de marca-texto, sabe? Escolhe a cor que quiser, verde, aquela amarela, qual for. O livro espírita tem que ler com marcador, não adianta querer ler igual romance. Leia, reflete, gostou daquela frase, risca, para você poder aprender e refletir. Dessa forma, finalizamos, concluímos, temos que fazer a prece, né? Acho que está tocando uma música aí, tá? Vamos ver, aumenta aí. Mas essa é daqui, né? Eu não sei porque que não está. Não faz. Vamos fazer a prece, né? Agora faz a prece. Mestre Divino, estamos aqui contigo, em pensamento e coração,
exorando suas bênçãos. Junto com teus mensageiros, que envolvem cada um de nós indistintamente. Diante desse aprendizado que a doutrina espírita nos propicia, como é bom saber que as nossas preces e os nossos pedidos a Ti chegam. Apenas ensina-nos, Senhor, a compreender as respostas que nos envias. Muitas vezes, não aquela que almejávamos, mas Tu sabes, como disse Jesus na prece, o que é melhor para nós. E é por isso que seja feita a Tua vontade. Sua paz nos envolve, porque sabemos, se em algum momento não conseguimos, não logramos as bênçãos que a Ti solicitamos, de qualquer forma, Tu sempre envias a paz, a harmonia que nos envolve, auxiliando-nos a compreender os Teus sábios desígnios. Se conosco.